Bora começar mais um podcast. Ai, que saudade que eu tava. Na verdade, eu sempre falo isso, né? Eu tô morrendo de saudade sempre. Toda semana nós estamos aqui. E a minha felicidade, sabe qual é? É que nós estamos na terceira temporada, cara. Olha, muitas pessoas, muitas mesmo, tá? Achou que isso aqui era passageiro. Gente, para com essa conversa de passageiro, entendeu? Eu já falei uma vez e vou falar novamente. Leandro Canal um dia encontrou no aeroporto com uma moça também que faz o mesmo trabalho que ele, professor e tudo mais, e ela olhou pra ele, e ela também dá palestra. Ela olhou pra ele e falou assim pra ele assim: "Você sabe, né, que tudo vai passar". Ele olhou pra ela e falou: "Que você passe primeiro". Bom, é isso, entendeu? Eu acho que é sobre isso e tá tudo bem, entendeu? Então, parem de achar as coisas. Gente, eu fico impressionado com isso, entendeu? Então, vamos mostrar porque a gente veio, vamos trabalhar, vamos, sabe, sempre dar o nosso melhor. E o podcast, ele foi criado pra isso. Ele foi criado pra tirar a gente da zona de conforto. E muito além disso, bater um papo e conhecer mais as pessoas. É tão gostoso. Ô, Rê, você não faz ideia. Eu tô viciado nos outros podcasts, porque é importante a gente conhecer outros podcasts e tudo mais, né? Eu fico entre a economia, Aí econômico ele. Ó, tipo assim, eu fico de economia e aqueles zoeiras mesmo, tacaracatica, aí a caracatica, tudo mais. Aí eu fico muito, eu sempre escuto, sem ter noção, faz parte da minha rotina. Ó, eu tô em casa, tomando banho, eu escuto podcast, eu tô lavando louça, escuto podcast, vou fazendo minha comida, escuto podcast. É tão legal isso, né? Então eu quero proporcionar isso pra você. Me escute, nos escute, no momento que você achar propício. É isso, tá? Com leveza. Porque é isso que a gente faz. Meu trabalho é com leveza. E ó, nós estamos no episódio número 4 da terceira temporada. 46º. Eu não vejo a hora de receber, porque aqui nessa casa, gente, fala um negócio pra vocês. Aqui nessa casa, quando dá 50, entendeu? Eles dão um quadrinho. Eu espero que meu quadro esteja sendo produzido. Entendeu? Eu espero que esteja sendo produzido. Porque, olha, eu estou orando por isso. Não estou brincando. E, gente, todo dia de manhã. Você me acompanha nas redes sociais. Você percebe de manhã, eu solto um versículo, né? Eu acho tão bonito, sabia? É uma coisa que eu gosto bastante. Bom, isso é uma realidade. Bom, eu tô aqui hoje com um convidado que eu, na verdade, eu conheci ele há um tempinho já atrás. Eu acho que vai fazer uns 3 anos. Eu acho que vai bater uns 3 anos, eu acho. Uns 3 anos, mas eu fiquei encantado pelo cara. Pela forma que ele transmite a sua palavra. E aí foi tão engraçado que eu não sabia o que ele fazia. Falei, gente, isso deve ser... Chegou aqui, deve ser um herdeiro. Olha, você escutou? Falei assim, ó, porque ele apareceu, porque ele tem essa cara de herdeiro. Ele tem sim, entendeu? Aí eu falei assim, deve ser herdeiro, cara. Eu falei assim, ó, deve ser. Falei assim, não conheço ele. Aí o povo falou pra mim assim, Sandro, ele é pastor. Eu falei, mentira. Você tá de brincadeira comigo? E eu tô convidando ele, por quê? Porque eu quero bater um papo com ele, porque a gente vai quebrar vários tabus, tá? E vai ser muito importante, então fica com a gente, tá? Por favor. Querido, seja muito bem-vindo. Agradeço demais. Não, eu fico muito feliz que você... Na verdade, nossas agendas estavam muito difíceis. Verdade. Não, vamos deixar bem claro, não estava fácil, entendeu? Correria. Mas eu fico muito feliz porque você está aqui agora e parabéns pelo... Eu não sei se eu falo trabalho, porque eu acho que não é um trabalho que você faz. Você faz com tanto amor. Sim, vocação, trabalho, Vocação. Vocação. Mas me fala uma coisa. Eu quero que você se apresente e eu quero que você fale pra mim. Você quer que eu chame você de pastor ou só tio? Eu tô rindo aqui do herdeiro, né? Você tá rindo do herdeiro ainda? Eu pensei comigo, ele vai rir porque eu chamo ele de pastor. Que louco, gente. Não, mas tem uma... Só cara. Nossa, tô longe. Não, mas tem uma carinha de herdeiro. Se você olhar na lateral aqui, ó. Ô, Sam, me chama como você acha melhor. Pastor, Candonga, Ti, pra mim... Como você se sente mais próximo de mim, mais meu amigo, é o jeito que eu vou ficar mais feliz. Na verdade, eu te chamo desde a primeira vez de Ti. E eu fico muito feliz por isso. E me fala uma coisa. Antes de eu fazer várias perguntas, eu só quero saber uma coisa, Ti. Essa vocação, de onde surgiu? Sam, eu sou criado na Igreja Presbiteriana do Brasil.
desde de criança, cresci nessa denominação e tive aquele período que é comum ali, né? Começo da juventude, 17 anos. Não quero isso pra mim. E tal, Não, sai não, fora, sai faculdade, fora. Quero viver minha trabalho, vida. isso. Passei a duvidar de tudo. Isso pra mim é ótimo, porque quando você questiona, você vai procurar as respostas e as respostas vêm normalmente com algumas experiências. E aí tive essas experiências e tudo mais. Minha primeira formação é educação física. Fiz a faculdade e terminei, trabalhava como personal e preparador físico de futebol de areia lá no estado do Espírito Santo. Ai, que legal, Natural do meu. Espírito Santo. E aí, depois de 4 anos, trabalhando nessa área, na igreja, super envolvido, já tinha voltei aos 21, e aumentou cada vez mais o desejo de estudar, de me aprofundar e de falar mais para as pessoas sobre Jesus. Sim. E aí, então, na minha denominação, você precisa fazer um curso de teologia. E aí eu vim fazer aqui em Campinas, no Mackenzie. Então, fiz Aqui o curso. mesmo, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Fiz o curso, 4 anos. Comecei estagiando aqui em Limeira, na igreja presbiteriana ali do centro, do lado do Oba. Que aqui em Limeira a gente chama ela de a presbiteriana central. Isso, presbiteriana central, isso A aí. central. Fiquei lá durante uns anos e assumi a igreja presbiteriana de Jardim Cavinato. Então foi assim que começou, mas diferente. É Cavinato porque é Jardim Cavinato? É, do bairro Jardim Cavinato. Ah, eu imaginei que era alguma dominação, não. sim. Não, a igreja é IP Cavinato porque é no bairro Jardim Cavinato. Legal. E diferente de muitas pessoas que falam assim, quando foi seu chamado, né? Normalmente as pessoas perguntam assim, quando foi seu chamado e tal. E, cara, eu não tive um chamado. Eu li na Bíblia que eu deveria pregar o evangelho a todas as pessoas que eu encontrasse no meu caminho. Tá, que ok. tá em Mateus 28. E eu obedeci. Tá certo. Então, não foi nada assim, como às vezes as pessoas espiritualizam muito. E pra mim foi algo, cara, que eu olhei e falei, poxa, faz sentido. Eu entendi como vocação. A gente vai falar bastante sobre isso, porque eu acho muito legal isso, porque você quebra todo um protocolo, né? Quando a gente fala assim, que hoje eu tô tirando o podcast pra fazer um podcast totalmente diferente, eu espero que suas ovelhas assistam, escutem, porque é muito bacana, até pessoas que não frequentam lá, mas que vai se identificar com você. Por quê? Você hoje você quebra todo tipo de protocolo, porque o pastor que a gente conhece é aquele pastor bem de igreja tradicional, né? E hoje você vem por exemplo, quem te acompanha no Instagram, eu acho fantástico. Do nada você tá no culto, mas no outro dia você tá lutando. Sim. No outro dia você tá você foi num congresso agora a última vez, eu vi você brincando com aquele bug, é um bug, né? É o quadriciclo. Quadriciclo, menino do céu, você fez ali um rally dos sertões no quadriciclo, entendeu? Mas quem olha pra você e fala, mentira, ele não é pastor. Eu acho que é isso que é o legal, né? Deixa essa dúvida, mas uma dúvida pra pessoa te conhecer. Sim, verdade. É isso que eu acho fantástico você, porque por isso que eu tive que fazer uma pesquisa de você, porque eu falei assim, putz, o cara, fala o que a gente quer escutar, da maneira que a gente quer escutar, porque tem muitas pessoas que ficam fazendo redomas das coisas. Sim. Ai, nossa, não, fala. Entendeu? Então, eu fico muito feliz por isso, cara. Porque hoje o jovem, eu falo jovem mesmo, ele se pede porque você sabe que o jovem ele não gosta de ficar preso. Sim. Entendeu? Não que você vai liberar, não é isso, mas eu acho que a forma que você fala prende. Porque eu já falei isso pra você, eu assisto todos os seus vídeos no Reels, que eu acho fantástico. A caixinha de perguntas sua é incrível, que as pessoas perguntam e você responde, entendeu? E tanto que eu até achei, olha que loucura, quando eu te conheci, eu imaginei que você fosse da Bola de Neve. Olha só. Eu achei. Pelo estereótipo, né? Muita gente pergunta. É isso! Tatuagem, né? Luta. Muita gente pergunta. E é até engraçado, porque eu venho, né? Eu sou de uma igreja tradicional, né? Uma igreja que normalmente o pastor é aquele padrão que você falou, de terno. Isso! Geralmente já tá uma meia idade pra cima. Quando o pastor chega, todo mundo fica em silêncio. Isso aí. Então, eu sou diferente até dentro da minha denominação, assim. Eu não sou o único, óbvio, né? A denominação é grande, mas é a minoria, assim. Mas esse sou eu. Então, assim, eu confesso a você que eu já tentei ser igual a essas pessoas. Eu já tentei, eu não imagino já. Você. Não, mas social, tudo bem. Mas eu não imagino você fazendo não, o que já. você faz. E foi difícil, né? Porque... Foi frustrante? Foi muito frustrante, muito frustrante. E o meu ministério foi, vamos colocar assim, ele foi bem pesado. Sim. Pesado.
pesado. Hoje, quando eu vejo um pastor falando assim, é muito difícil ser pastor e tal, a primeira coisa que eu pergunto é, você já tentou ser caixa de supermercado? Já tentou ser coletor de lixo? Já tentou ser gerente de banco? Sim. O que é fácil hoje? Ser É influencer uma é fácil? pergunta. Fala aí que o dinheiro chega pra você, no molezinha. Ou seja, tudo hoje em dia, tirando os herdeiros, Os herdeiros, a gente gente. tem que ralar, cara. A gente tem que ralar muito. Mas quando você faz aquilo que você ama e você é quem você é de verdade, as coisas elas fluem. Então, depois que eu passei a ser quem eu sou, confesso, passei a receber muitas críticas, passei a perder algumas pessoas, mas tudo bem. Jesus era Deus perfeito, nunca pecou. E muita gente não gostou dele, imagina eu. Então vai ter gente que vai me ver com tatuagem e vai falar que eu não sou crente. Vai ter gente que vai me ver falando gíria e vai falar que eu não sou crente. Vai ter gente que vai me ver num campeonato de jiu-jitsu e vai falar que eu não sou crente. Vai ter gente que vai me ver num quadriciclo dando um cavalo de pau e vai falar que eu não sou crente. Mas a pergunta é o que isso impede de me amar a Deus e de me amar o próximo, que é o que Jesus resume como novo mandamento. É bem isso mesmo. Então. E hoje, dentro da... eu posso falar IP Cavinato? Pode. Posso? Pode. É porque eu acho que são abreviações, né? Que eu vejo Igreja muito. Presbiteriana Cavinato, né? Hoje, quando você criou a IP Cavinato? Não, a IP Cavinato já existe há 50 anos. Há 50 anos. 50 É legal até a gente bater esse... Óbvio que 50 50 anos significa uma tradição. Exatamente. Entendeu? 50 anos ela está ali e há 25 anos ela se organizou como igreja mesmo, oficializou, né? Legal. Porque até então era um trabalho inicial ali, que foi durante 25 anos e, na verdade, esse ano ela faz 27 anos, então tem 52 anos no total. Em dezembro ela faz 27 anos. 27 anos. De IP Cavinato, 27 anos. E eu tô lá desde 2019. Então, eu tô há pouquíssimo tempo. Você tá há pouquíssimo tempo e tá fazendo é um agito, gente, é um agito de jovens e tudo mais. Eu vejo, um dia eu entrei no culto ao vivo, que é uma coisa muito legal também, dentro de uma igreja presbiteriana, tem um ao vivo. Sim. É uma coisa muito legal isso, cara. Eu vi a forma que você prega, a forma que você... Na verdade, eu nem falo que... Nem parece uma pregação, porque você bate um papo. Sim. E é totalmente proposital. E sabe de onde veio isso? Uma vez eu estava pregando na outra igreja que eu era pastor, e eu fiz uma pregação que na minha cabeça ali foi muito top, sabe? Eu estudei muito, eu trouxe muitas referências, e aí eu fui para a porta da igreja e várias pessoas vinham me elogiando. Nossa, pastor, que bênção, nossa, que pregação, como você é inteligente, e aquilo tudo, né? Lógico, a gente fica feliz e aí fica naquela dificuldade entre não me envaidecer e dar glórias para Deus, porque a gente vive assim. Não adianta você me elogiar e tudo para Deus. Não, a gente pega um pouquinho pra gente, a gente fica, Deus, me perdoa. Enfim, eu tava nesse momento, né? Nesse movimento ali de glórias a Deus, mas nossa, ao mesmo tempo que mandei bem. E aí veio uma senhorinha, muito humilde, pobre, não sabia nem ler. Nossa. E aí ela chegou para mim e falou assim, pastor, que pregação linda, que pregação linda. Eu falei, verdade, dona fulana, e o que você mais gostou? E ela falou assim, eu gostei de tudo. Eu falei, mas fala uma coisa que você não gostou. Olha o que ela falou. Ela falou assim, pastor, você prega tão bonito que eu nem entendo, mas é lindo. Na hora, sabe o que eu lembrei? Uau! Até quando você ouve aquelas pessoas falando, igual você falou de economia, que eu não entendo nada, que os caras falam uns termos e você fica assim, maluco é brabo. Você não entendeu nada, mas você fala, esse cara é bom. E se ele falou pra eu Esse investir cara na bolsa, fala eu vou bem. investir agora. Tá entendendo? Na hora eu pensei nisso, eu falei, cara, é assim que eu tô transmitindo o evangelho pras pessoas. Se essa mulher, que ela é da igreja, não tá entendendo o que eu tô falando, imagina quem não é. Nossa. Imagina quem não é. Então hoje, de uns anos pra cá, eu tento pregar um evangelho que as pessoas que não são da igreja vão entender. E se elas entenderem, automaticamente quem é da igreja vai entender também. Sim. Agora, se eu quiser elevar o meu discurso para só os cristãos que estão ali na minha comunidade entenderem, aí para mim já perdeu o propósito. E eu fazia isso na inconsciência. Sim, sim. E aí não. Então por isso que hoje eu tento ser o mais informal, o mais simples possível. Porque o evangelho de Jesus é simples. É simples. Jesus, ele pregava o grego do povo. Ele não pregava o grego das classes altas. Não, ele pregava o grego do povão. O grego ali que era acessível a todas as pessoas. Eu falo isso muito com a minha mãe, né? Com meus pais. Quem me acompanha na rede social sabe muito bem disso. E até fora, sabe o quanto eu sou muito família, né? Tanto que saindo daqui da nossa gravação, eu vou passar lá que eu preciso conversar com eles. E... Enfim, gente, sabe que é gravado, né? Eu esqueci de falar isso que eu sempre falo. A gente grava primeiro pra soltar no domingo, tá? E eu falo muito isso pra minha mãe. Eu falo assim, sabia, mãe, que Jesus,
Ela dá muita risada. Fala assim, Jesus, ele era o cara mais gente fina da face da terra. Ele andou com todo mundo. Verdade. Ele andou com todo mundo. Ele no rolê, gente. Ele andava com os rolezeiros na época. Verdade. Andava, gente. Eu não Verdade. vou mentir. Verdade. Tá Entendeu? na Bíblia. A única coisa que é o seguinte, Jesus é muito gente boa. O que estraga é o fã-clube dele. Todo fã-clube é muito chato. Sim. Qualquer fã-clube é chato. Sim, verdade. Entendeu? Então eu falo pra galera assim, gente, calma, tudo que é excessivo. Porque na verdade são pessoas que querem, eu acho que você já escutou esse termo. Ih, começou na igreja, ficou chato, hein? Por Nossa, quê? demais. Então, por quê? Porque acho que no primeiro impacto, você quer pregar pra todo mundo, você quer falar da palavra, e acho que não é todo mundo que tá preparado pra isso. Eu falo isso por quê? Porque as pessoas, elas não estão preparadas que eu fale. Eu levo, você me acompanha na rede social, hoje não tanto, mas no começo, gente, eu levava muito chicotada. Por quê? Porque como que já se viu você sendo homossexual postar a Bíblia? É como se a Bíblia fosse um patrimônio exclusivo de um grupo religioso. É. E não é. Então, Deus. A Bíblia não é dos católicos, a Bíblia não é dos evangélicos. Não. A Bíblia é um livro que a gente entende que é inspirado por Deus. É isso. E lembrando que Jesus também não inventou a igreja evangélica. Jesus era judeu. Ele não criou uma nova religião. Não. Ele veio aqui e propôs um estilo de vida. E é tão legal isso, Exatamente. Nós institucionalizamos. E nada contra. Eu sou pastor de uma denominação. Eu sou institucional. As universidades são institucionais. Antigamente, tinha lá o pedagogo e aí os discípulos andavam com ele e assim eles aprendiam. Hoje nós temos as universidades. Ou seja, a gente institucionaliza as coisas. Eu não tenho dificuldade com isso. Só que querer achar que a Bíblia ou Jesus é uma propriedade exclusiva da minha religião é um engano. É um engano. É um grande engano. É um grande engano. Porque Jesus não era evangélico. Sim. Jesus era Deus. Sim. E isso é o que nós cristãos cremos. Sim, entende? sim. Então vai ter pessoa que fala, não, pra mim não era. Não, tudo bem, eu respeito. Mas a fé que nós temos é que ele é Deus. E ele não veio aqui fundar uma nova religião. Ele veio aqui nos ensinar a amar a Deus e amar ao próximo. Sim. E sendo Deus, ele veio aqui e era totalmente humilde. E andava com essas pessoas. E ele instruía essas pessoas. Andava mesmo, gente. Ele instruía essas pessoas. Hein? Sim. E ele instruía. Agora, se as pessoas iam seguir o que ele falava ou não, aí ele as deixava livres. Sim. Sabe? Então, é o que eu proponho. Eu ensino a palavra, né? Eu estudo bastante para ensinar o evangelho para as pessoas e elas vão fazer o que elas entendem da vida delas. Eu não sou pai delas. Não. Eu não sou fiscal da vida delas. Eu não tenho tempo nem para conseguir me organizar e cuidar da minha casa direito e conseguir treinar, quanto mais ficar fiscalizando a vida dos outros. Agora, o que as pessoas entendem é que quando elas vivem o estilo de vida que Jesus nos propõe, e que é amar a Deus e amar ao próximo, então se eu te amo, eu não minto pra você. Sim. Se eu te amo, eu não te dou calote. Se eu te amo, eu não te engano. Se eu te amo, eu não te maltrato. Se eu te engano, eu não te excluo. Se eu te engano, eu posso discordar de você? Posso. Sim. Posso discordar de você. E não tem problema. A gente discorda, mas ó, um abraço aqui, cara, eu te amo e tudo certo. Mas não, parece que hoje discordar é ofender e aí fica uma briga, né? E não. Uma briga eterna, viu? Não, Deus me livre, imagina. Isso não tem nada. O Thiago no púlpito. Quem é o Thiago no púlpito e o Thiago... O que o Thiago faz fora do púlpito hoje? Bom, eu sou uma pessoa que atualmente eu sou pastor em tempo integral. O que é pastor em tempo integral? Eu fico à disposição da igreja. Entendi, ok. Eu fico à disposição da igreja. Como é que é a minha rotina hoje? Pela manhã eu fico com a minha esposa e com os meus filhos. Ok. Fico com eles ali. Aí eu os levo para a escola e a partir das 14 horas eu vou para a igreja. E eu faço atendimento. Que são esses atendimentos? Dúvida bíblica, problema, aconselhamento, a pessoa quer ela desabafar, de tudo. E com horário marcado, sem custo, obviamente, e eu fico lá de 14 às 22. Então eu trabalho como um trabalhador comum, 8 horas por dia, ali. Tem alguma emergência de manhã? Socorro, lógico. Mas eu fico de 14 às 22 à disposição da igreja. Como a minha agenda é flexível, é todo dia que eu tenho esses atendimentos? Não, vai ter dia que não vai ter. Abre uma janela, eu vou lá, faço um treino de jiu-jitsu. Normalmente eu treino de jiu-jitsu às 11 da manhã. Sim, sim. Às 4 da tarde. Então abre uma janela, eu organizo ali a minha agenda, né? Vou lá, faço um treino igual eu estou aqui. Por quê? A gente agendou, né? Agendou, sim, Pronto, ok. agendou, beleza. Tá agendado. É como se fosse fazer uma visita para alguém.
Vou fazer uma visita. Vou lá na sua casa, Sam. Quinta-feira. Eu vou lá, agendo, beleza. Esse horário, eu vou lá na sua casa. Então esse sou eu fora do púlpito, né? Ok. Esse é um pastor em tempo integral. Então fico à disposição da igreja. Sou professor também, tenho mestrado em ciências da religião. Comecei um doutorado em educação, arte e história da cultura, não consegui concluir por causa das crianças pequenas. Sim. Pretendo voltar. Sim. E aí, Sam, Tudo online? não, tudo presencial, Tá, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, lá na Mackenzie, São Paulo. Na Mackenzie. E aí, no púlpito, Sam, eu tento ser a mesma pessoa. Sim. E aí, isso que eu acho que cria essa identificação com as pessoas. Sim. Porque a verdade, o que acontece? As pessoas, elas têm uma certa dificuldade com o que é muito perfeito. Sim. Sabe? Então, por exemplo, normalmente, eu falo porque eu cresci dentro de uma igreja. Eu cresci com um pastor que era um homem de Deus. Mas ele era um cara muito correto. Tá. E quando eu falo muito correto, não estou falando que ele não errava, não. Mas ele era assim, ele não falava uma piada, ele não... Sabe? Ele era muito quadradão. Aquele pastor que a gente tá falando sobre. Então, por exemplo, eu nunca sentei no gabinete dele. Eu nunca marquei um atendimento com ele. Eu nunca tomei um café com ele. Eu nunca almocei com ele. Sim. Porque eu o admirava, mas era algo que eu me distanciava. Eu pensava, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar do meu pecado pra esse cara? Como é que eu vou falar de uma luta que eu tô tendo com esse cara? Entendeu? E já eu não. Eu tento mostrar para as pessoas o que eu realmente sou, sabe? Eu sou um cara limitado. Eu tive depressão, sabe? Eu tomei remédio, eu fiz terapia, eu fui psiquiatra. E eu falo isso para as pessoas, não tem por que esconder, sabe? Não tem por que eu mentir. E isso faz com que as pessoas olhem para mim e falem assim, cara, esse cara é igual eu. E eu sou. Não, mas você é pastor. Não, gente, mas o ser pastor só me faz ter conhecimento específico nessa área. Então, por exemplo, você é influenciador digital. Eu não vou conseguir ter o conhecimento que você tem. Sim, não. Então eu vou te ouvir. Sim, sim. Sabe, eu vou te ouvir. Então, você é aberto. Isso. Entendeu? Eu sou normal, cara. Eu sou um cara normal, entendeu? Eu sou um pastor. Mas cria-se, né, esse estereótipo de, não, o cara é santo. Gente, o que é santo? Santo é separado por Deus. Os santos da Bíblia também erravam. E muito. Muito, exatamente. Então, santos, a palavra santo, né, significa separado, e não perfeito. E não irrepreensível, e não infalível. Isso aí é Deus, entendeu? Deus na pessoa de Jesus, o Deus Filho. Fora isso, quando a gente vai para as narrativas bíblicas, a gente vê pessoas maravilhosas com erros imensos também, com falhas grandes, entende? Então eu tento mostrar isso para as pessoas, eu errei nisso, gente, eu falhei nisso, eu tive essa limitação, ou eu tenho essa limitação. Normalmente as minhas pregações giram em torno de lutas que eu tô passando, que eu e metade do Brasil. Não é, porque tem identificação. Sim, entendeu? Então, porque na verdade é muito legal, né? Quando a gente vai em por exemplo, no culto, né? Parece que a palavra sempre é pra gente, né? Não parece? Ai, gente, olha, tá falando só pra mim, só. A igreja se calou, entendeu? Veio uma luz aqui, ó. Sabe essa luz aqui, ó? Eu acho que é muito engraçado, sabe? Eu acho que, porque eu fui criado, né, gente, dentro da Filadélfia, né? E eu adoro contar isso pras pessoas, porque as pessoas que nos assistem aqui, tem pessoas que são da Filadélfia e sabem muito bem do que eu tô falando. Toda vez que o Bispo César, ele fica no púlpito, né? Ele fica lá, não sei o quê, papá. A hora que ele desce do púlpito, meu irmão, o povo gela. Não passa nada. Não passa nada, porque ele fala, Deus mandou dizer. Eita! Quando Deus manda dizer, menino. Mas eu acho que é tipo assim, cada um tem a sua maneira. Sim, por favor, pelo amor de Deus, respeita a todos, né? Mas eu acho que agora eu vou voltar aqui pro IP Cavinado, e é isso que eu acho interessante de você. Que é essa abertura que você dá, entendeu? Essa liberdade que você dá, porque as pessoas que frequentam lá, eu perguntei pra os outros, você é super acessível a isso aí. Tipo de abertura. Sim. De vamos conversar, bora lá, né? E, Ti, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você responda, porque eu acho que você vai me responder, com certeza, mas acho que para quebrar vários tabus agora. Dentro do mundo, né, gospel, agora a gente vai falar do mundo gospel. Sim. Mesmo, né, do evangelho gospel. Acontece tanta coisa, né? Sim, é a pastora da Lagoinha que fala, o povo critica, aí
a mulher do jogador que fala, entendeu? Quem tá pegando referência pega, viu, gente? É rápido, tá? Tá bom? Porque eu não vou falar o nome daqui, porque quem sabe assiste, né, que é um processinho. Mas, eu quero saber de você. O que você, quando chega pra você, você tem alguma palavra pra falar assim, gente, para de olhar o homem? Você tem alguma maneira de você falar pra galera sobre isso? Bom, Porque deve chegar pra você, reflete sim. sim, Porque, sim. gente, porque muita gente, sabe o que eu percebo, gente? Isso é real, tá? Muita gente para de frequentar a igreja, entendeu? Porque fica olhando a cagada do homem. O erro do homem. Mas na verdade você não tava buscando Deus? Sim. Uma coisa que eu falo é o seguinte. As pessoas, elas têm, às vezes, uma colocação que eu entendo o que elas estão querendo dizer. Sim. Mas é de certa forma equivocado. As pessoas falam assim, não, eu vou à igreja por causa de Deus. Sim. Eu não vou por causa das pessoas. O que eu falo para essas pessoas é, então não vá. Porque Deus, ele é onipresente. Deus está na sua casa. Você não precisa de ir a um templo. Isso aí é antes de Jesus. Você não precisa de ir a um templo para estar na presença de Deus. Rasga esse Velho Testamento, meu amigo. Entende? Você não tem que estar lá no templo para estar na presença de Deus. Sim. Agora, a gente vai à igreja para ter comunhão. Sim. Ou seja, a gente vai à igreja por causa das pessoas. Sim. Sabe? Agora, qual que é o nosso problema, Sam? A gente vai à igreja e fica olhando o defeito das pessoas, Sim. e apontando o defeito das pessoas, e esquece de olhar aquilo que a gente pode ser bênção e útil na vida das pessoas. Sim. Então, um exercício que eu falo muito lá na igreja é que a gente se olhe sim, mas para ver a necessidade. Sim. Então, por exemplo, aconteceu até uma cena engraçada, que eu falo assim, gente, às vezes tem uma pessoa que tá vindo aqui, frequentando aqui, e ela tá vindo com o mesmo tênis há um mês. E aquele tênis surrado. E a gente tem que olhar, não para ficar reparando e falar, nossa, ao invés de ter o tênis. Não, às vezes a gente tem 10 tênis em casa. Pega um par de tênis, vai para aquela pessoa, só você e ela, e dá de presente. Ou vai no shopping, compra um tênis e doa para aquela pessoa. Agora não, a gente fica olhando para reparar e falar mal, mas não olha para cuidar. Então, troca esse olhar. Sim, olhemos-nos uns para os outros, mas para ver o que a gente pode ser luz de Cristo na vida da pessoa, sabe? E aí, quando você começar a fazer atitudes que demonstram amor, cara, você vai ter liberdade para dar um toque também. Por favor. Sans, Jesus entrava nas cidades, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas, e depois ele ia lá e cobrava alguma coisa dessas pessoas, e quando elas não recebiam, ele virava as costas e ia embora. Mas antes de qualquer coisa, ele tinha feito milagres e bênçãos na vida daquelas pessoas. Sim. Mas não, nós não fazemos nada uns pelos outros e queremos ir cobrar. Sim. E queremos ir já criticar. Então, primeiro faça um milagre, seja um milagre na vida da pessoa. Sim. E depois você vai ter liberdade. Porque, Sam, se você me ajuda, se eu te ajudo, se você me ajuda... Cara, o dia que você chegar pra mim pra me dar um toque, ô Thiago, vem cá comigo. Eu acho que você foi grosso com tal pessoa. Cara, eu vou te ouvir. Por quê? Porque você me ajuda tanto. Agora, a gente nem conversa. Você não sabe nada de mim. Quando vem falar comigo, vem pra me criticar. Ah, dificilmente eu vou. Lógico, eu hoje busco ser maduro o suficiente pra, mesmo nesses casos, eu ouvir a crítica e, se for válido, beleza. Sim. Mas no geral, cara, Sim. no geral, vai Eu ter acho, dificuldade. obrigado. Opa, eita, gente, ô Glória. Ó, caiu até a aguinha aqui, hein, porque ficou pesado aqui a conversa, ó. Mas sabe o que? Eu acho super bacana a gente falar sobre isso. Deixa eu colocar água pra você, querido, por favor. Eu acho bem bacana a gente falar sobre isso, porque, eu te trouxe aqui pra gente quebrar várias coisas. Porque quando... Obrigado, viu? Valeu mesmo, viu? Eu acho que é importante isso, porque eu te vejo algo assim, algo novo mesmo, entendeu? Trazendo algo novo pra galera começar a acordar, entendeu? Porque agora eu quero entrar nesse tema do... que a gente estava conversando em off, sobre religiosidade. Me fale um pouquinho sobre. Então, eu falo que religiosidade, ela é a forma sem a essência. Ok. Sabe? Ou seja, é aquele modus operandi, aquele cumprir-se regras, Tudo bem. mas sem amor, sem fé. Inclusive é a camisa que eu tô aqui, ó. Fé, esperança e amor. 1 Coríntios 13:13, que é o que o apóstolo Paulo fala que deve permanecer. E aí, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, ele fala assim: ainda que eu tenha o dom de falar todas as línguas do mundo e dos anjos, se não tiver amor, não vale de nada. Sim. Isso é religiosidade? Gente, não era
Renato Russo que falou, hein? Não, exatamente. Gente, exatamente. pelo amor de Deus, Apóstolo Paulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sabe que tem a música aí? Tem, Eu e é adoro. top essa Não, música. é maravilhoso. É top. Mas você sabe o que eu tô falando? Porque tem um TikTok que ele fala, você não foi o Renato Russo que falou? Não foi. Não Então, foi o Renato Russo. Isso aí é religiosidade. O apóstolo Paulo fala assim, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado como um Marte. Se não Sim. tiver amor, não vale de nada. Sim. Ou seja, é o mero comportamento, sem essência. Sim. Vou dar um exemplo para você prático, né? Que eu falo que eu tento sempre aliar a vida. Sim. Sam, quando eu estava na primeira faculdade, eu ia de ônibus. E minha casa era perto do ponto final. Então, eu sempre sentava. E era hora de pico. Então, rapidinho o ônibus lotava. Eu já, na igreja, crente, tudo certinho. Olha como que a religiosidade é. Sam, um dia, veio uma mulher. Meia idade, devia ter uns 40 anos. E ela estava com a cara de que estava muito cansada. Sim. E eu levantei para ela sentar. Quando eu levantei para ela sentar, eu olhei pro lado e eu vi que as menininhas da faculdade estavam tudo assim, ai, que lindo. Ai, gente, ele é Além de fácil. tudo, é educado. Isso. Sam, depois desse dia, eu levantava para qualquer pessoa. Tudo Podia bem. ser um homem. Eu, por favor, sente-se. Sente-se. Fica à Não vontade. é porque eu estava preocupado com a pessoa. Não. Não é porque eu queria que ela descansasse. Era um elogio. Não, é porque eu queria ser elogiado e queria ganhar ali a aproximação das meninas. Isso é religiosidade. A aparência, o que eu passava para as pessoas é que eu era um bom menino. Mas dentro do bom meu coração rapaz. tava o quê? Vaidade. A E vaidade. querer me aproveitar. Então a religiosidade é semelhante. É você cumprir uma série de regras que podem ser até boas. Porque eu levantar para alguém é bom. Mas qual é a intenção do coração? Qual é a sua intenção? Então essa que é a questão, a essência. Eu te tratar bem, Sam, é motivo até de cuidado para Jesus. Porque Jesus fala assim, olha só, cuidado. Para caso você dê uma festa, você não trate os ricos bem e os pobres você deixa de lado. Ele fala, cuidado com isso. Trata todo mundo igual. Então, olha só, tratar os outros bem, que é algo bom, se a intenção do meu coração for simplesmente vou tratar você bem porque você tem uma Sim. posição, tá errado. Por mais que tratar bem seja algo bom, mas a essência está corrompida. Então, religiosidade nada mais é do que seguir os princípios, e infelizmente a maioria deles é norma e costume, que tem muito mais a ver com igreja do que com Bíblia, que é não pode fazer tatuagem, não pode usar bermuda, não pode usar, mulher não pode usar calça, não pode cortar o cabelo. Você fala, gente, de onde? Para que isso muda a vida de alguém? Sim. Sabe? Aí a pessoa segue tudo isso, ela vai à igreja 200 vezes na semana, a família fica de lado, mas ela está 200 vezes na semana dentro da igreja e não tem essência, vive falando mal dos outros, vive se achando superior porque está lá. Isso não reflete Jesus. Não. Não reflete Jesus. Não, você sabia que Então a você religiosidade é isso. E você falou uma coisa tão interessantíssimo. Gente, se você não tá se entregue de coração, para de esquentar banco. Sim, não faz sentido nenhum. Não faz sentido você Não estar faz ali, sentido entendeu? Era como os fariseus da época, que Jesus tanto criticava, como os religiosos, os escribas, os saduceus, que eram grupos ali religiosos e políticos que tinham a essência, que tinham a prática da lei ilibada, mas não Sim. tinham essência. E Jesus os chamou de quê, Sam? Sepulcro caiado. Ou seja, é como aquele sepulcro que por fora é de mármore, pintadinho, mas por dentro tá morto. Tá morto. Então, a gente tem que atentar muito mais para a essência do que para a aparência. Sim. A aparência faz parte? Lógico que faz. Óbvio que faz. Mas a aparência sem essência também é morto. Gostei disso. Aparência sem essência. Eu nunca tinha ligado a algo parecido, viu, Legal. tio? Nossa, muito obrigado, viu? Porque pra mim eu falo muito sobre essência. Eu acho que a essência é uma coisa fundamental. E Sim. não perca a sua essência. Eu falo pra galera, não perca a sua essência. Porque eu trabalho com muitas pessoas, né? E infelizmente quando se ganha dinheiro, as pessoas são. Boa parte é corrompida. É muito triste isso, sabia, Ti? É muito triste eu chegar em amigos e eu não reconhecê-los. É triste, cara. Triste. Você fala assim, meu Deus, cadê você? Quem é você, né? E isso aí vem acontecendo cada vez mais. Então, tem um teólogo chamado Paul Tripp, que ele fala uma coisa muito interessante sobre isso, que ele fala assim, pessoas, circunstâncias e lugares não nos mudam. Sim, Apenas fazem sobressair aquilo que está dentro do nosso coração.
Sim. Então, às vezes é muito comum a gente falar assim, porque eu andei com fulano e fiz tal coisa. E a culpa é sempre do fulano. Sempre. Pode reparar, para os nossos pais, Então, é isso sempre que eu o ia nosso falar. amigo que é a má companhia. Para Nunca de- somos nós. Não, é bem isso mesmo. E, na verdade, às vezes, aquilo ali já estava dentro do nosso coração. A gente só precisava de um local, de uma circunstância, de um dinheiro, de algo para fazer com que aquilo viesse. Entende? Só saísse. Saísse. Porque eu conheço muita gente, cara, que tem muito dinheiro e é muito simples. Sim, sim. E eu conheço muita gente que não tem nada e é extremamente arrogante. É, Assim como eu conheço também muita gente que tem muito dinheiro e é arrogante. E conheço muita gente que não tem dinheiro e é simples. é. Entende? Então, na verdade, tudo é uma questão de essência. Essência. E aí Jesus, ele é sensacional, porque ele vai nos dar essa essência. E aí, de certa forma, se você tem o dinheiro e sabe usá-lo de forma sábia, a sua essência permanece. Por quê? Porque a sua essência vai te ensinar como lidar com o dinheiro. De que não te faz melhor do que ninguém. Sim, com Não te certeza. faz superior a ninguém. Não. Muito pelo contrário. Você pode usá-lo para, inclusive, ajudar pessoas e ter estrutura e, sim, vivenciar coisas muito legais. Sim. Mas não para maltratar alguém, ou para pisar em alguém, ou para excluir alguém. Isso aí não faz sentido nenhum. Nem um E pouco. isso não faz sentido com o que Jesus nos ensinou. Sim. Quando a gente fala sobre o cristão evangélico, né? O que mais a gente escuta, né? Eu faço sempre uma pesquisa que eu acho fantástico isso. E eu sempre escutei muito isso. Gente, o pastor ficou rico por causa do dízimo. Eu quero que você fale um pouco sobre o dízimo. Não, isso é muito legal. Eu precisava bater nessa tecla. Não, muito. Sam, eu não sou contra pastor ter dinheiro, desde sim. que ele tenha uma outra atividade. Por exemplo, eu falei pra você que eu sou pastor em tempo integral. Ou seja, hoje o meu único trabalho está sendo ser pastor. Cara, não faz sentido eu ficar rico. Sim. Não faz sentido. Por quê? Se eu ficasse rico, o dinheiro ia vir de onde? Sim. Do dízimo do povo. Entende? Da oferta que o pessoal tá dando lá na igreja. Então, pra mim, isso é ilógico. Aí, mais uma vez, o que o povo fala? Não, eu tô dando pra Deus. O que eles vão fazer do dinheiro é problema. Gente, como assim? Como assim? Problema não. Tem um monte de igreja pequena aí que não tá conseguindo se manter. E seu pastor ficando milionário, sabe? Fruto de dízimo, isso é ilógico. Então, por exemplo, na presbiteriana, não somos perfeitos, óbvio que não. Temos limitações como todas, mas o pastor tem um salário. E Ok. é aquele ponto. É aquele ponto, é um salário digno. É um salário digno. Fica rico? Não fica. Não fica. Se eu aparecer aqui de BMW, você pode perguntar, o que tá acontecendo? Minha esposa. que tá minha rolando? esposa passou no concurso promotora que ela tá tentando. Aí, beleza. Agora, da IPCavinato, nunca. Não tem como. Não tem como. Entende? Entendi. Mas é porque a IPCavinato é pequena. Não, gente, não tem diferença. Se tem 10 mil, se tem 1.000, se tem 100, o salário é aquele, ponto. É o salário. Ponto. E aí tem gente que fala assim, nossa, tem salário? Na minha igreja o pastor não tem salário. Eu falo, nossa, queria eu não ter salário e morar na casa que ele mora, naquele condomínio e andar com o carro que ele anda. Tipo, se ele não tem salário, ele ganha o quê? Como? Entendeu? Tipo, que loucura é essa? Tipo, que não tem salário. Renato, não corta pra mim, Entendeu? por favor. Que Eu loucura. acho ótimo. Para, entendeu? Eu tenho um salário, É entendeu? importante Eu tenho falar salário. isso por quê? Porque a gente escuta muito isso, entendeu? E eu brigo muito com a galera. Falando, gente, para! Eu falei, para, entendeu? E outra coisa, você tá dizendo se você quer. É obrigatório? Vamos lá, dízimo. Dízimo é lei no Antigo Testamento. No antigo. É. No Novo Testamento, o que a gente tem é gratidão. Ok. Gratidão. Jesus ensina, melhor é dar do que receber. Sim. Então, vamos lá. A pessoa ganha 100 mil reais. Ok. Pegando pela lógica do dízimo, ela daria 10 mil. Ok. A pessoa ganha 1.000 reais, ela daria 100. Vamos falar a verdade. Faz mais falta 100 para quem ganha 1.000 ou 10 mil para quem ganha 100 mil? Para quem ganha 1.000, Pra quem faz ganha 1.000, muito ok, mais ok. falta 100. Isso. Entendeu? Então, essa pessoa normalmente é aquela que é fiel ali. E eu admiro essa pessoa, sabe? Agora, o papel da igreja é socorrê-la na dificuldade. Vou falar da minha realidade. Lá na IPCavinato veio a pandemia. Pessoas perderam o emprego. Pessoas não tinham alimento. Tem gente que perdeu tudo. A gente se juntou ali como igreja para pagar aluguel, para pagar a cesta básica, para ajudar a gente a pagar a faculdade. Porque esse é o papel da igreja. E não, tipo assim, pega um empréstimo e dá. Não. O papel da igreja é socorrer o necessitado. Então, dê como forma de gratidão.
Você assistiu o culto lá em Pecavinato, a gente vai lá pros membros. Galera, dê dízimo e oferta aí pra nos ajudar. Eu não sei quem dá, sabe? A gente não tem controle, porque a gente conta o quê? Com a generosidade das pessoas. E outras, igreja não é banco. Igreja a gente tem que se manter, sabe? Não tem que ficar arrecadando milhões, não. Então, lá na Pecavinato, a gente arrecada o que a gente gasta, ponto. Tá ótimo. Se a gente precisar fazer algo a mais, a gente vai falar, galera, precisamos fazer uma reforma, ou precisamos fazer aqui algo, sabe, dentro do lógico, dentro do óbvio. Agora, vai ficar construindo império para usar o prédio 2 vezes na semana. O negócio fica lá, subutilizado, e investindo milhões. Para quê? Para quê? É um local que a gente precisa para se reunir ali, minimamente confortável, para um culto ali, na Pecavinato que é rápido, 1 hora e 20, entendeu? Tá bom. Não precisa de milhões. Não. Então, é gratidão. Gratidão e generosidade é algo que as pessoas acreditam que, tendo, elas vão ser prósperas na vida. Agora, isso não é só para a igreja, não. Você tá lá ajudando a sua igreja e o seu irmão tá passando fome? Pô, sua mãe não tem, tá lá doente e não tem uma cadeira de banho. E você pegando e dando para a igreja. Tudo para... é Deus, porque Deus vai me recompensar. Essa enganação aí de que você vai dar, isso aí é enganação. Você está falando uma coisa tão... eu já vou pegar um outro foco, que eu acho que nós vamos falar sobre isso também, que eu acho que é muito importante. Eu tô pegando focos, tá? Sim, perfeito. Eu tô pegando focos que eu escuto bastante, né? Esse tempo aí atrás, eu tenho um conhecido que ele falou assim, ó. Ai, Sandro, o diabo ri da minha cara. Gente, desculpa, mas é pura verdade. Ai, desculpa, mas ele vai saber do que eu tô falando. Porque, nossa, não encontro relacionamento, é o diabo. Eu não sei o que, a televisão quebra o diabo. Não, Deus, eu falei, livre. Para! Eu falei, para, você que é péssimo. Eu falei assim, ó, você que é péssimo, uma pessoa negativa, entendeu? Eu falei, deixa o diabo quieto. Pô, acho que o diabo tá no psicólogo, né? Não, tudo é culpa dele. Não, juro você. Então, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque tem pessoas dentro da igreja mesmo que pira nisso. Sim, e eu vou te falar uma coisa. Com isso. Tudo aquilo que a gente foca, cresce. É isso, gente. Se sua vida é focada no diabo, você vai viver o inferno. É isso. Entende? Fala-se de lei da atração. E aí, nossa, um pastor falando de lei da atração. Gente, Jó 3,25 fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. A Bíblia vai falar que um abismo chama outro abismo. Sim. Chamam isso de lei da atração. Tudo bem. Mas para mim, isso é uma verdade bíblica. Se eu ficar reclamando, eu só vou atrair coisas negativas. É automático. Já é comprovado que a minha energia ela vai ficar baixa. Eu vou ser uma pessoa que a probabilidade das coisas darem errado vão ser imensas. Por quê? Porque eu já entro com... não vai dar. Não vai... Isso já é comprovado. E cristão, assim... Tudo bem, eu entendo que tenha, porque nós somos limitados. Não é porque a gente é cristão que a gente é Superman, né? Mas entenda, não é isso que Cristo quer para nós. Entende? Ele vai nos dar indícios para a gente agir com sabedoria e buscar crescer e aprender, inclusive nas dificuldades. Vou te dar um exemplo disso. Eu que dou banho nos meus filhos ali antes de ir pra escola. Tudo bem. Cara, pensa um momento que era de reclamação pra mim. São 2? 2. Um de 5, o André, e a Isa de 3. Cara, era uma loucura. Aquele ali já corrido, né, pra ir pra escola, e os dois ficavam brincando, e um jogava água no outro, aquela confusão, e eu reclamava, assim, internamente, não falava com eles. E às vezes eu ficava bravo e brigava com eles, e eu saía do banho pensando assim, cara, como é chato dar banho nessas crianças. Nossa, beleza. Ou seja, eu ficava reclamando internamente. Sam, a minha filha, teve uma pneumonia e a gente descobriu que ela era asmática. Ela ficou 1 semana na UTI. Ela quase morreu. Eu vendo minha filha, cara, de 3 anos, com 1 milhão de canos saindo dela, eletrodo, e ela tomando banho numa cama de UTI. Ali eu olhei e falei assim, Deus, como eu queria estar no box da minha casa, com os meus 2 filhos. Eles jogando água, tudo mais. Então, existe um autor chamado Viktor Frankl. Ele perdeu a família dele inteira nos campos nazistas. O livro dele, Em Busca de Sentido, está na 56ª edição, se não me engano. Vale a pena ler. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando o sofrimento é inevitável, porque ninguém deve querer sofrer. Não. Esse negócio de, eu quero sofrer porque eu aprendo. Para com isso. Vai querer viver bem. Mas ele não precisa querer, porque o sofrimento vem. O sofrimento é inevitável na nossa vida. Sim. Ele diz que quando o sofrimento é inevitável,
a gente tem muito a aprender. Então, Sam, quando eu fui com a minha filha, pra uma rotina que até então, eu fui pra uma consulta que até então ia ser uma consulta de boa, e o cara colocou o oxímetro no dedo da minha filha e falou, tá quebrado. E ele pegou outro e falou, já interna que essa menina não tá oxigenando. E por ser uma criança, cara, tudo é muito mais rápido. Cara, ali, naquele sofrimento inevitável, que eu não esperava, eu só pedi a Deus o seguinte, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, não adianta eu reclamar. Não adianta eu ficar aqui praguejando, não adianta eu ficar questionando. Deus, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender? O que eu posso aprender? E aí, doía muito ver minha filha naquela situação. Mas o aprendizado que eu tirei ali, no primeiro dia, já foi esse. De olhar e falar, Deus, eu reclamava. De eu estar lá no box, tomando um banho quentinho com eles. Eu não reclamava pra eles, mas eu reclamava dentro de mim. Ou seja, eu já saía dali estressado. Eu já ia pro meu dia, sabe, virado. Irritado. Não é isso que Deus quer, cara. Não é isso que Deus quer. Então é isso que ele vai falar que é pecado. O pecado é o que nos deixa mal, cara. O pecado é o que nos impede de ficar bem e impede do outro ficar bem. Sim. Entende? Então, ali, cara, eu tive esses aprendizados. Sim. Agradecer porque eu tenho um plano de saúde. Agradecer porque eu tenho uma família que me apoia. Sim, com agradecer, certeza. sabe? Então, nesses momentos de sofrimento inevitável, eu pude aprender essas coisas. Sim. Doeu? Lógico que doeu. Quero de novo? Nunca. Nunca. Em nome de Jesus, que minha filha nunca mais vai para uma UTI. Sim. Mas, quando foi inevitável, eu pude aprender. Agora, reclamar, aí fala, reclamar não muda nada. Muito pelo contrário, muda sim. Torna tudo muito mais difícil. Sim. Nos adoece, sabe? Nos adoece. E é físico mesmo. E a gente fica mal mesmo. Fica mal. Fica mal, é real. Entende? Então, não é isso que Jesus quer. Aí eu vou ficar, é porque o diabo que mata minha filha. Porque o diabo... Cara, chega, eu né? quero o diabo longe de mim. Por favor. Sabe? Eu sei que ele tá aí tentando atrapalhar a vida, eu sei. Mas o meu foco é em Jesus. Por quê? Automaticamente, se eu me aproximo de Jesus, eu tô me distanciando de quem? Do diabo. Do diabo. Por favor. Então eu vou ficar focando nele? Eu quero me aproximar de Jesus só falando do diabo. Sim. Existem cristãos que falam mais de diabo do que de Jesus. Mas é isso que eu queria chegar nesse ponto. Eu vejo uns cristãos ilógico que eu não sei o que eles estão fazendo na igreja. Para de esquentar banco, menino. E é muito importante, eu acho que eu sempre vou repetir isso, eu vou até escrever na nossa legenda, que pra mim, trazer você aqui é uma quebração de tabus, que eu acho muito legal isso. Por conta da maneira que você fala, da maneira que você gesticula, da maneira que você ensina a palavra, né? Mas espera só um minutinho, deixa eu falar uma coisinha só, que eu quero incluir essa conversa aqui, peraí, só um pouquinho. Deixa eu falar só do Macarrone Box, por favor. É o seguinte, Macarrone Box, tá? É o nosso patrocinador? Claro que é. E deixa eu falar uma coisa pra você. E eu tenho que falar pra todo mundo, se você não conhece o Macarrone Box, entendeu? Você tem que conhecer o Macarrone Box. Mas eu acho que é meio difícil, né, Rê? A galera não ter conhecido o Macarrone Box, né? O Macarrone Box você tá no coração do povo já, entendeu? E tem algo dentro do Macarrone Box, além daquele macarrão delicioso que é dentro da caixinha, tem um tempero que chama essência. Isso aí, eu até falei pra Drica, eu falei pro time do Macarrone Box. A essência deles é sensacional. E é por isso que todo mundo pede, todo mundo gosta. E eu vou falar uma coisa pra você, viu? Uma caixinha dá pra 2 pessoas, viu, Rê? Minha esposa ama. Fácil. O Macarrone Box tá crescendo horrores. Eu tive o prazer de ir na cozinha deles, né? Eu vou até mandar um vídeo pra você, Rê. Você passa aí quando estiver falando? É verdade, desculpa, viu? Nossa, que cobrança. Que Deus abençoe sua vida. Tá bom? Então, nossa, que cobrança, você viu? Olha, eu fiquei nervoso. Mas eu vou mandar o... Nossa, a sonoplastia tá ótima hoje. Então, tipo assim, eu vou mandar o vídeo, porque eu tive o prazer de invadir, entendeu? A cozinha da Macarrone Box e conhecer literalmente da onde vem aquele macarrão que o povo ama. Eu digo pra Drica, né? A Drica já teve participação dela aqui na primeira temporada e foi incrível ela contar a história. Eu te convido pra você conhecer a história do Macarrone Box, que é sensacional, viu? Uma pena. Tem a caixinha do Macarrone Box aí?
Traz aí pra mim, fazendo um favor. Peraí, só um pouquinho que eu vou... Traga todas elas, por favor. Traga aqui. Que eu vou fazer um negocinho. Que eu vou pegar uma brincadeira aqui com... Aproveitar o tia aqui, que eu sei que... Uma pena que não tem um macarrão. Eu não Nossa, sabia minha que esposa ama. Verdade. Ama. Nossa, Não, eu também, né? Mas a minha esposa é fã demais. Eu poderia muito bem ter trazido aqui vários o macarrone, mas eu não trouxe mesmo. Me perdoe, tia. Imagina. Mas eu envio pra vocês, porque o macarrone, eu tenho o prazer dele, ele foi o primeiro a acreditar nesse podcast. Verdade. Não, é verdade. A Drica chegou em mim e falou, Sandro, eu quero te patrocinar. Porque uma vez, eu vou até falar isso porque abertamente, eu sempre, tudo que eu fiz, pode deixar aqui, obrigado, pode deixar aqui, ó, por favor, ó. Toda vez que eu fui criar alguma coisa na minha vida, eu sempre pedi, você falou algo sensacional, e é uma coisa que eu carrego muito, que minha mãe um dia falou pra mim, Sandro, peça pra Deus sabedoria. Não peça a paciência de Jó. Ela fala, não peça a sabedoria de Salomão. Então eu sempre peço sabedoria. Então quando eu comecei o podcast, eu sempre sentei com todos eles, o time todinho aqui, eu sempre falei assim, Deus vai trazer uma pessoa para patrocinar. E foi isso que aconteceu. Bateu a porta. Então tudo nessa vida bate essa porta. Não fica forçando as coisas. Entendeu? Eu acho que é essa palavra que eu levo comigo. Deus, ele bate na porta. Muito legal. Ele não invade. Sabia que sabedoria é uma das poucas coisas bíblicas que você pode pedir a qualquer momento e Deus nunca vai negar? Nunca vai ter, tipo assim, meu filho, agora não é o momento, não. Tiago 1 fala isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dá deliberadamente. Sabedoria, cara. Pode pedir todo momento, o tempo todo que Deus tá dando. Ó, eu trouxe aqui uma caixinha, quem tá nos assistindo, ó, uma caixinha aqui do Macarrone Box. Na verdade, eu vou pegar a maiorzinha. A maiorzinha, e eu quero saber, dentro da Bíblia, qual é a persona que você dividiria tirando Jesus? Tirando Jesus? Não, tira Jesus! Não, porque eu sou Team Jesus total, cara. Não, mas eu quero que você vamos lá. divida uma caixinha do Macarrone Box com uma persona dentro da Bíblia. Uma pessoa que eu dividiria, João. Sabe por quê? Porque João é o discípulo do amor, cara. Uau. O discípulo amado, né? Ele fala muito sobre o amor. E, cara, eu acho que nesse mundo tá faltando muito amor. Nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que essa é a maior marca do fim dos tempos. O amor se esfriando. Né? As pessoas ficam, a pandemia, a guerra. Gente, pra mim isso aí sempre teve. Mas a minha marca principal de que a gente tá no fim dos tempos mesmo é a falta de amor. A minha avó, eu vou carregar isso pra sempre. Minha avó é viva, mas ela falou uma vez, eu vou levar isso pra sempre. Ela falou, Sandro, tudo vai acontecer quando o amor esfriar. Vai acontecer coisas assim que antes a gente não percebia porque tinha amor. Agora não tem mais. Cara, então a gente vai começar a observar. Entendeu? A gente vai começar a observar mais as coisas. Então foi com João. O cara é uma ideia sobre o amor aí. Ótimo. Caminhou com Jesus. Quem você... Vou estar aqui, ó. Esse aqui era o salgado, tá? Tem o doce. E quem você não dividiria... Olha que pesado. Olha lá. Quem você não dividiria, entendeu? O brigadeiro do Macarrone Box. Não dividiria mesmo. A pessoa ia ficar olhando. Nossa, que egoísta. Que pesado, amigo. Que pesado. Mas quem você não dividiria? Com algum fariseu daquele lá que você achava bonzão. Pesadíssimo, hein? Apesar de que eu preciso amá-lo, né? E até dividir, que é o que Jesus me ensina. Mas se fosse pra não dividir naquele momento que eu falaria assim, hoje eu vou vacilar consciente. Ia ser com algum fariseu. Você achava o bonzão. Eu falava, compra você lá, você tira o dinheiro, bonzão. Show de bola. Mas o certo não seria isso. O certo seria eu falar, vamos dividir, amigo. Vamos lá. Vamos dividir, porque Jesus me ensinou a amar. Você sabia que a gente tá falando sobre isso? E eu falo bastante sobre a Bíblia e tudo mais, né? E teve uma vez que estavam malhando Judas, né? E aí eu tava pensando assim, né? Olha que loucura. Às vezes pode ser uma loucura minha, mas eu tava pensando muito sobre isso. Falei, gente, no lugar de malhar o Judas, não seria interessante conversar com o Judas? Pegar ele e falar assim, Judas, vem aqui. Não, vem aqui, Judas, vamos bater um papo aqui, ó. Mas é verdade. Não é verdade, é real. Ele era uma coisa que é muito interessante, quando Jesus falou assim, eu vos escolhi 12, mas algum de vocês vai me trair. É pesado. Ninguém virou e falou assim, quem que você acha? É Judas? Não. Ninguém sabia. Todo mundo ficou, será que sou eu? Ou seja, Judas, na aparência,
quem tá falando de aparência e essência, na aparência, ele era igual a todos. Sim. Na observância da lei, ele era igual a todos. No cumprimento da religiosidade, ele era igual a todos. Ele era como todos. Não era aquela ideia que, quando Jesus fala isso, a gente já pensa que todo mundo ficou, lógico que é Judas, o vacilão, né? O mala. Não, Ai, gente, não. Judas Iscariote, né? Ou seja, ele era como todos, entende? Então, de fato, cara, esse pensamento seu, pra mim, ele tá muito coerente. Ele era um irmão nosso, entendeu? Que se perdeu. Conversar com Judas. Judas se perdeu no personagem, gente. Ele se perdeu literalmente. Mas na aparência ele era irrepreensível, dentro das limitações, como qualquer outro. Sim. Não era descaradamente é ele o vacilão, não. Só que faltava o quê? Essência. Essência, que é algo aqui dentro, que a gente não vê. Por isso que a gente não pode julgar. Quem sabe é Deus, sabe? Por isso que eu não tenho que ficar procurando a essência. Será que eu sou... Não, meu papai não é. Meu papai vai te amar e te servir. Se você tá fazendo as coisas sem essência, aí é entre você e Deus. Sim. Não desrespeita a mim, porque eu não consigo ver. Sim. Às vezes você pode demonstrar, por atitudes e tudo mais. Mas fora isso, não é meu papel ficar sendo fiscal da sua vida espiritual. Não. Isso é entre você e Deus. Você viveria os anos de Abraão? Nossa, é muito tempo, né? Tempo, hein? Não, né? Nossa, gente? difícil aquela época. De boa. Não, Nossa, difícil amigão, demais. vamos falar a verdade. Quantos anos, gente, foi isso, gente? Nossa, é muito tempo. muito. Não, pelo amor de Deus, não. Sabe por que eu tô falando isso aí? Porque eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, porque é uma outra dúvida que muita gente carrega, né? Sim. Esses dias me perguntaram, olha que loucura, Rê! Me falaram assim pra mim assim, Sandro, você acredita mesmo na Arca de Noé? Olha que pesado. Eu achei muito louca essa pergunta, entendeu? Eu falei, eu acredito, tá na Bíblia. Ela falou assim, aí a pessoa retrucou, falou assim, Sandro, pensa comigo. Tinha 2 elefantes, 2 não sei o quê. Porque a pessoa fez esse cálculo. Você não acha que ia ficar muito pesado? Eu falei, gente, que pesado. Então, dentro da teologia, a discussão não é nem a respeito da existência ou não da Arca de Noé. Na teologia se discute se o dilúvio foi global ou não. A questão é porque na narrativa bíblica ali, né, tá falando que todos os maiores montes foram cobertos. Mas lembra que quem está escrevendo é uma pessoa que está no ponto de observação dela. Se você já fez um cruzeiro, você já esteve num navio que você olhou para todos os lados e só viu água. Então, se você não soubesse e não tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, você poderia achar que o mundo teria sido alagado completamente. Então, existe uma grande teológica que fala, não foi global. Ele foi local, foi de grande magnitude, mas local. E por que se fala isso? Porque tem povos que relatam o dilúvio. E como é que esses povos viveram se na narrativa todo mundo morreu? Só a família de Jó ficou viva. Então, eu mesmo não acredito que o dilúvio foi global. Acredito que ele foi local. Então a Bíblia está errada. Não, gente, a Bíblia não está errada. Porque Deus, inspirando pessoas, ele respeita a faculdade mental delas. E lembrando que, na época, aquilo era que se entendia como ciência. Sim, sim. Por exemplo, tem um relato de Josué que fala que durante uma guerra, Josué 10, o sol parou. Mas o sol sempre esteve parado. Sempre esteve parado. Então, a Bíblia está errada. Não. Naquela época, acreditava-se que o sol se movia. Sim. Acreditava-se não no heliocentrismo, né? O sol está no centro. Acreditava que a Terra estava no centro. Sim. Porque do ponto de vista do observador, ele está sentado, o sol passa, a lua passa. E isso era ciência na época. Não é que eles eram burros, não. Então, Deus respeita essa limitação e aquilo está escrito. Na época, aquilo era coerente. Hoje a gente lê e fala, não é assim, sabemos hoje, mas na época era aplicado, fazia sentido para eles. E o que aconteceu ali, na verdade, foi um solstício de equinócio, né? Um período que o dia é mais longo do que a noite, um período específico. Mas, sem esse conhecimento, Deus parou o sol. E tá tudo certo. Naquela época, tudo certo. Então, hoje a gente sabe que não. Agora, Deus está acima disso tudo. Eu creio que Deus inventou o solstício, Deus inventou o sol, Deus criou tudo. Não, eu sou muito time Deus. Eu também sou, viu, gente? Eu sou muito, nossa, eu fico só aqui na observação. E antes de a gente finalizar, eu quero que você tire uma dúvida minha. Na verdade, você vai me responder do seu ponto de vista, né? Me fala uma coisa. Lúcifer, a queda de Lúcifer, nós tivemos uma grande queda aqui no mundo, que foi o Big Bang, é isso? É o Big Bang, né? Big Bang. Você acredita... Porque tem algumas pessoas que dizem que foi a queda de Lúcifer que acabou com todos os dinossauros e foi uma loucura só, menino, foi uma coisa de louco. Ou não? A queda dele foi direto já pro
pro inferno, que dizem que tem um inferno, que tem fogo, que tem cheiro de enxofre? Fala. Sam, eu vou falar muito verdadeiro pra você. Como não é minha área de estudo, porque dentro da Bíblia a gente tem várias fontes que a gente se aprofunda. Eu imagino, não. Sabe? Deve Porque ser são uma... muitas áreas. Por exemplo, na Bíblia tem vários estilos literários. A Então, pessoa chega a ficar louca? Tipo assim, de tanto estudar mesmo. louco sempre tem gente que fica, né? Não, velho, fica sempre. Mas então, por exemplo, essa é uma área que... Isso aí, ó. Sempre Isso tem. aí, sempre vai ter um loucão. Sempre tem. Essa não é uma área que eu me aprofundo. Então, vou ser muito sério pra você. Eu sou assim, quando eu ouço um especialista falando e ele passa a visão que ele acredita, dentro da teoria que ele acredita, eu olho e falo assim, cara, é isso. Aí eu ouço outro falando o oposto, eu falo, cara, é aquilo. Aí eu ouço outro, eu falo, cara, deve ser isso. Porque não é minha área de aprofundamento, sabe? E não é mesmo, isso aí nunca vai ser. Porque eu tento estudar coisas, por isso que eu falei muito de Jesus, né? Eu tento estudar coisas que são mais aliadas à vida prática hoje. Não que não sejam importantes essas coisas. Não, sim. São importantíssimas. Mas eu não me detenho me aprofundando. Então, o que está ali eu interpreto, eu entendo, muitas coisas eu não entendo e tenho dúvidas, normal, e aí vai se lembrar para as discussões teológicas, que são profundíssimas. Profundíssimas. Às vezes as pessoas pensam que, aquilo ali é simples assim. Eu falo, cara, não é. Existem escolas como toda área de estudo, né? Toda área do conhecimento. Sim. E tal. Então, não me aprofundo nessas. E então, tipo assim, como eu falei pra você, já ouvi essa daí, quando o Lúcifer caiu, foi como um meteoro, e aí morreu dinossauros, eu olhei interessante, mas sinceramente não acredito não. Não acredito nisso. Não, né? Não. Era uma dúvida. Até porque eu não acredito que os dinossauros foram contemporâneos dos seres humanos. Eu não acredito na literalidade de Gênesis de 1 a 11. Começa por aí, tipo, Adão e Eva. Eu não acredito que Adão e Eva é literal. Eu não acredito. E isso, tipo assim, pode ser meio... Nossa, mas como assim? Muito crente pode ouvir isso e falar, caraca, que loucura, como assim? Mas isso na teologia é tranquilíssimo de se discutir. Tipo, entende-se que, na linha que eu sigo, que eles são representativos. Eles representam a humanidade ali. Eles vêm a partir de uma representação de humanidade. Creio que Deus criou tudo? Creio. Creio que Deus é o criador de tudo. Como foi? Não sei. Você crê na evolução? Não sei. Até porque tudo são hipóteses, né? Mas na literalidade ali dos 6 dias e no 7º dia do descanso, eu não acredito daquela forma. Então como é que você prega? Eu prego o princípio. Por exemplo, a história do filho pródigo, ela não aconteceu. É uma parábola. E eu prego. E eu pego os princípios envolvidos nela e aplico na nossa vida. Então eu prego Gênesis de 1 a 11. Eu prego Adão e Eva. Mas eu aplico os princípios contidos ali. Por exemplo, Deus no primeiro dia, ele fez e ele analisou e viu que era bom. Ok. Qual o princípio que eu pego ali? Isso? A gente só comemora o final do nosso projeto. Deus nos ensina que a gente tem que comemorar a cada dia a progressão dele. Eu só vou comemorar depois que eu sou arquiteto, depois que a casa estiver construída. Não, Deus nos ensina que a cada dia a gente tem que analisar o que foi feito e agradecer. E reconhecer que foi bom. Então, esse princípio está lá em Gênesis. Sim. Entende? Então, eu pego esses princípios. Por exemplo, o princípio do ser humano errar e Deus falar, Adão, você comeu? Eu não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa não é minha, eu já tiro de mim. Aí Deus vai, mulher, você comeu? Não, eu comi, mas a serpente que me enganou. E quem criou a serpente? O Senhor. Ou seja, sempre transferência de culpa. A gente nunca assume o erro. Isso é o pecado. Eu não assumi, eu sou falho, eu sou errado. Não, a culpa é dela, a culpa é dele. Então eu pego esses princípios que estão contidos ali no Gênesis e aplico. Por exemplo, Deus no final do dia ir lá e procurá-los mesmo depois de eles serem pecado. Demonstra que Deus sempre vem ao nosso encontro. A gente pecando ou não. A gente se escondendo ou não, ele vem até nós. Ele nos resgata diariamente. Ele vem até nós. E aí, vamos trocar uma ideia. Deus, hoje eu fiz tanta coisa errada. Não, pelo amor de Deus, Senhor. Vamos, eu tô aqui. Quem te falou que você fez coisa errada? É a narrativa de... Então eu pego todos esses princípios. Pode entender que é literal? Não entendo aquilo como literal. Legal. Mas isso é uma linha de pensamento. Nada contra a pessoa que... Não, pra mim é literal, ela é crente. O problema é que pode ser que ela fale que eu não sou, por falar que não é literal. Nada a ver. Como eu falei, na teologia isso é discutido tranquilamente. Mas a pessoa fala, não, eu prefiro crer que é literal, dá menos nó na minha cabeça, eu prefiro crer que o dilúvio é global, tudo certo, Deus abençoe, não muda nada a fé, crer dessa forma, você não é burro por crer dessa forma, não. Existem linhas que defendem assim, dessa forma e tá tudo certo, são só pontos de vista, interpretações. Ti,
E foi muito bacana esse bate-papo, que bateu 1 hora, né? Bateu 1 hora de bate-papo. Mas era isso que eu queria, sabe por quê, gente? As pessoas têm que começar a entender que falar sobre não é discutir. Sim. Então, é um dos motivos que eu trouxe você aqui. Entendeu? Porque ninguém aqui discutiu nada. Eu só apenas falei, perguntei. Sim. Você respondeu com uma calma, com uma tranquilidade, dizendo até que, Sandro, não é minha área. Eu achei maravilhoso. Sim. Eu achei incrível. Então, eu só te agradeço mesmo, porque todo mundo sabe que o Vamos Mostrar Porque Viemos. Eu falo sempre, vamos lá, falo muito sobre empreendedorismo, trago aqui empreendedores e tudo mais, e papapá, empresários, mas eu precisava ter essa quebra. Por quê? Porque aqui em nenhum momento eu falei ou deixei de falar qual a religião é melhor, porque ela não existe. Entendeu? Sabe? Então para com isso, para com essa discussão. Verdade. Para com isso, cara. Verdade. Entendeu? E muitos vão me criticar porque vou falar de novo, é aquele homossexual falando de Deus. E vou continuar falando. Sim, e não pare. E vou continuar não falando, não pare. entendeu? Então eu gosto de falar e saiba que as portas do Vamos Mostrar Porque Viemos, do Studio House, está aberta para você. Obrigado, agradeço demais. De todo o coração. Fiquei mesmo, muito feliz. Não só para você, mas todos do IP Cavinato, que eu conheço algumas pessoas que frequentam lá. Sim. E frequentam com gosto, que gostam de estar lá, entendeu? Então, e tenho certeza que a galera vai assistir, então fica esse meu carinho, meu respeito por todos. Viu? Show. Novamente, muitíssimo obrigado por você agradeço, ter tirado um tempo, um time, entendeu? E você ter explicado, né, qual é a tua profissão. Eu achei isso fantástico, entendeu? Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Amém, meu amigo. Obrigadão. Jesus abençoe. Amém. Fica o convite aí, quem quiser ir lá na IP Cavinato, Rua Francisco Cubo de Azevedo, 71, bairro Jardim Cavinato, culto, domingo, 7 horas da noite. 7 horas da noite. Muito obrigado, viu? Deixa eu agradecer meu time. Time, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Hoje foi um podcast totalmente diferente, mas eu precisava desse podcast diferente. Eu acho que tem momentos que a gente precisa... tem temas que tem que ser colocados na mesa. Olha, tá bom pra vocês? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos vocês. Olha que Deus abençoe todos vocês. Porque eu sou desses, então toma posse. E você que tá nos assistindo, que tá nos escutando, mostre pra que você veio, tá? Espero que tenha sido construtivo esse bate-papo, tá? Porque é isso que eu quero que vocês entendam. Faça construções de conversa, entendeu? Não briguem, entendeu? Respeite um ao outro, entendeu? Respeite opiniões. Não perca a amizade por causa de, achar que o dilúvio existiu, não existiu. Ai, gente, coisa chata. É igual essa pessoa que tava me perguntando sobre se a arca não ia ser derrubada com 2 elefantes. Ai, gente, eu mato todo dia um leão por dia e tá tudo bem. Ó, e é isso aí. E até semana que vem. Muito obrigado por